Olá, bem-vindo à aula 3 dos 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Eu começo com uma pergunta. Como é para você cobrar pelo atendimento ou serviço que você presta? Como terapeuta, como líder, como empreendedor? Existe um desconforto? É fácil? Como é a experiência do cobrar? Muitas vezes, para quem está começando como terapeuta ou começando a empreender, pode acontecer de uma insegurança, faz parte do processo de aprendizagem. Qualquer experiência nova passa por uma etapa onde a gente começa a ganhar confiança ao realizar uma atividade de forma recorrente. Faz sentido? Então, essa aula é a terceira aula da série de aulas sobre os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. São aulas voltadas a desenvolver uma postura interna que traz um resultado altamente eficaz. Como saber se isso é verdade? Experimentando. Uma, porque os princípios são simples e são possíveis de serem reconhecidos no dia a dia. E a aula de hoje é sobre cobrar pelo atendimento, pelo serviço que você presta. A barreira que impede você de cobrar ou sentir confortável em relação a cobrar pelo atendimento ou serviço tem a ver com a forma como você se vê, tem a ver com um alto valor, a autoimagem. Então, se você é terapeuta ou líder, essa aula e as próximas, eu preparei uma cerca de 7 a 10 temas sobre cada um dos 5 princípios. Então, na aula de ontem, se você não viu, a aula de ontem foi sobre cuidar de si, a aula de hoje é sobre cobrar pelo atendimento. Esses 2 temas, o de ontem e o de hoje, e os próximos temas, cerca de 7 ou 8 próximos, eu estou focando no princípio compensação equilibrada. São princípios sistêmicos, esse é o primeiro dos 5. E dividindo ele em etapas, onde cobrar pelo atendimento faz parte de uma relação entre iguais. Quando existe essa relação entre iguais, o cliente, a outra pessoa, também entrega a parte dele, que significa se envolver com o processo para que ele aconteça. Então, se você conhece algum terapeuta, ou você é terapeuta, ou líder, ou alguém que possa se beneficiar desses conteúdos, que todo dia vai estar disponível às 8 da manhã e às 18, compartilha esse vídeo com a pessoa, lembrando que as aulas ficam disponíveis por um tempo limitado. Quem assistir ao vivo, ela vai estar disponível, logo não vai estar mais. Bom, e aí? Mas eu chego aqui na aula para apresentar o assunto, mas como que eu me conecto com esse assunto? Eu fui funcionário público por cerca de 17 anos. Como funcionário público, o salário está lá todo no início de mês. Mas, como eu gosto de desafio, eu inventei, na verdade não inventei, né? Eu busquei terapias para me trabalhar emocionalmente. Como eu não encontrei resultados que eu buscava, como eu fazia terapia e ficava impaciente, porque eu gostaria de ver mudanças dentro da sessão, e a mudança acontecia ao longo de várias sessões, então eu pensei, então eu vou aprender vou fazer alguma formação de terapia. Porque caso eu não possa usar para mim mesmo, pelo menos eu vou conhecer mais terapeutas e eu posso encontrar um que tem um perfil mais parecido com o que eu busco. Nessa busca, isso começou em 2011, então eu acabei encontrando a constelação familiar, que me surpreendeu, que um tema que eu não tinha conseguido resolver em 2 anos de terapia, que era uma mágoa que eu sentia, resolveu, quer dizer, uma grande parte dele se resolveu numa sessão. Depois eu precisei trabalhar outras camadas dessa mágoa, porque várias camadas. Então, quando você faz uma experiência transformadora, como é uma sessão de constelação familiar, você tem camadas diferentes para trabalhar. Então, o meu caminho foi, em 2012, eu comecei a facilitar vivências de constelação familiar, sistêmica, empresarial. Só que, naquela época, eu contei com a sorte de ter
uma pessoa que no interior de São Paulo fazia as vendas e outra em São Paulo que fazia o tráfego pago, o Google Ads, e aí sempre formava os grupos das vivências. Então, nesse período, era só eu facilitar. E eu me sentia muito inseguro em relação a cobrar. Tanto que quando alguém perguntava o valor, o pagamento, eu dizia, fala com a pessoa ali. E aí, o que é interessante destacar nisso? O cobrar pelo atendimento significa valorizar aquilo que você faz. Quando você não cobra, não é uma escolha consciente. Não cobrar pelo atendimento, ou ter dificuldade de cobrar, ou cobrar menos, muitas vezes fala da própria insegurança. Essa insegurança também atrapalha o processo, impede a outra pessoa de tirar benefício da experiência. É como se fosse o fato de pagar menos também faz a pessoa valorizar menos. Então, cobrar mais também significa um envolvimento maior do outro lado no processo de mudança. Nessa questão do alto valor e da insegurança, quando eu pedi demissão em 2017, então nos meus 17 anos no Exército, meu último foi participando de uma missão de paz da ONU. Eu vou contar isso com um parêntese. Não sei se você já observou que na sua vida existem ciclos. Na vida de todo mundo existem ciclos. Inclusive, você pode entender esses setênios, ciclos de 7 anos. Então, por uma coincidência que não é coincidência, eu quis ser diplomata, eu quis fazer um outro concurso público, eu já estava num, e em 2008, 2007, eu encontrei um concurso que eu queria fazer, que é para o Instituto Rio Branco. Eu já estudava idiomas, eu falo inglês, espanhol e francês, e queria ser diplomata. A ideia me interessava muito. Eu ainda me interesso, vamos dizer assim, não é uma coisa que eu talvez nunca mais volte a olhar para a experiência, mas eu gosto do quanto se aprende sobre vários assuntos. Mas o fato era que eu quis ser diplomata, fiz o concurso, estudei uns 3, 4 anos, e quando eu encontrei a área de desenvolvimento pessoal, profissional, desenvolvimento humano, eu vi que nessa área eu estava completo. Não era só um desejo racional, mas também emocional. Porque eu podia tanto me trabalhar, me desenvolver, quanto ajudar pessoas. E eu percebi que eu tinha facilidade. Mas de onde vinha a minha facilidade? De aprender e já aplicar. Aprender e aplicar. E buscar oportunidades de prática. Então, eu apliquei muito, eu pratiquei muito o que eu aprendi. Ao longo de todo o ano de 2011, eu estava aprendendo e já aplicando. Tanto em 2011, eu entrei numa formação de programação neurolinguística, nível practitioner. Em 2012 eu fiz o nível Master e logo depois fiz o nível de Trainer. E Constelação eu comecei em 2011 e me formei em 2012. Então o que eu estava aprendendo eu já buscava oportunidade de praticar. Foi fora o fato de eu ler o tempo todo sobre autoconhecimento nos últimos 10 anos, de 2012 a 2012, 2002 a 2011. Fora isso, tinha o fato de eu estar praticando o tempo todo aquilo que eu estava aprendendo. Eu já tinha lido livros de PNL antes de conhecer o primeiro curso de PNL. Mas quando eu vi a parte prática, ficou muito mais fácil de entender os livros. Eu entendi de onde vinha. O que estava escrito vinha da experiência prática. Bom, nesse sentido, o que eu estou trazendo foi a coincidência. Eu quis ser diplomata, estudei 4 anos, desisti para focar no desenvolvimento pessoal e profissional. Mas acabou que eu ainda estava no Exército. E no meu último ano, 2016, eu pude participar de uma missão de paz. E fiquei cerca de um ano envolvido nessa missão. Ao retornar, eu pedi demissão. E fui para um ano sabático, 2018, onde eu foquei no teatro, fazer aula de teatro de segunda a sexta. Foi um ano bem interessante. Por que eu estou dizendo isso? O Exército representou para mim um lugar onde eu desenvolvi a minha autoconfiança, onde eu diminuí a minha insegurança. E como eu fiz isso? Através da ação, agindo, fazendo. Só que eu percebi que a minha insegurança continuava lá. Eu tinha insegurança nas atividades novas, exemplo, fazer uma reunião lá com 20 pessoas para falar de um assunto. Na primeira vez eu estava muito inseguro e falava lá os tópicos que eu tinha anotado e não ficava satisfeito. Mas depois de fazer 10 vezes, já tinha os exemplos do que aconteceu, contava isso, contava aquilo, e a confiança vinha.
Só que é como se a insegurança continuava lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois que eu pedi demissão e eu decidi, então, vou atuar com constelação familiar, como terapeuta, eu preciso conseguir atrair clientes, preciso fazer as vendas. Como que eu faço isso? Então, em 2019, eu busquei fazer cursos de vendas. Eu fiz acho que uns 4 ou 5 cursos durante o ano. Aprendi um pouquinho em cada um, mas o que eu mais gostei foi o que eu fiz em novembro, que ele foi um curso bem prático, bem vivencial, bem assim de alto impacto. E nesse curso, em especial, a gente tinha que fazer uma live. Quando eu fui fazer uma live, eu fui fazer do assunto que eu mais gostava. E aí a live foi sobre constelação familiar, 5 da tarde. Acho que foi a primeira live que eu fiz. E depois disso eu não parei mais. Uma coisa que eu percebi, então, inclusive, o fazer uma live, compartilhar a sua imagem, tem a ver com esse lugar da autoimagem. Fazer um conteúdo em vídeo significa lidar com a própria imagem. Ao mesmo tempo, quando você se desenvolve nisso, você também se desenvolve no gostar de si, no lidar melhor com a sua autoimagem. Por que eu estou falando isso? Porque o cobrar pelo atendimento significa valorizar o seu tempo, valorizar o que você investiu para aprender do seu lado, mas também facilitar que o cliente também tenha a possibilidade, a oportunidade de valorizar o processo. Quando alguém... É que a sutileza dos princípios, então, para quem chegou depois, essa é a terceira aula de uma série de aulas sobre os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. No final, eu sempre cito a referência bibliográfica, então fica até o final que eu indico três livros, pelo menos você pode ler para se aprofundar nesses assuntos que eu estou apresentando. Então, nesse sentido, o cobrar pelo atendimento tem 2 componentes. O valorizar a si, quanto valorizar o processo e permitir que o cliente valorize o processo. Esse é um ponto. Ao mesmo tempo, também tem a relação que eu tenho comigo. É nesse ponto que eu falo do alto valor, da autoimagem. Então, um grande problema do não se permitir cobrar ou não sentir confiante em cobrar, um dos problemas é desvalorizar aquilo que você entrega. Então, você entrega um serviço, uma experiência de qualidade, uma transformação de qualidade, mas você não se sente seguro ao falar sobre. Isso comunica. E essa insegurança faz a outra pessoa valorizar menos. Eu digo isso pela seguinte questão. Eu tenho cursos online desde 2020 e eu atendi uma pessoa que tinha feito esses cursos. Então, quando ela chegou para fazer uma sessão comigo, ela já estava acostumada com a maneira como eu ensino. Então, a sessão foi profundamente transformadora. Porque ela já tinha uma experiência prévia. Em alguma medida, é como se eu já tivesse uma posição de uma referência, uma autoridade. Nesse sentido, é como se não havia objeções internas. Esse é um ponto-chave. Existe dentro da gente defesas. Alguns chamam de mecanismos de defesa do ego. São naturais. Então, quando a gente está diante de alguém, a gente não sabe o quanto a pessoa pode ajudar. A gente não tem referência sobre quem é a pessoa. E quando o terapeuta está inseguro em relação a cobrar, dá a impressão que também o que ele vai entregar não vai ter tanta qualidade. Ao mesmo tempo, quando se vê a pessoa com autoridade, por exemplo, é como se tem mais impacto. Onde eu quero chegar com isso? Se você percebe uma insegurança em relação a cobrar, é importante trabalhar isso. E eu vou comentar como entender e como se pode trabalhar essa insegurança. Lembrando que essas aulas sobre os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes são aulas para terapeutas e líderes que querem entender como utilizar uma postura interna que traz mais resultados. Então, não é sobre aplicar nos outros, mas é sobre aplicar em si mesmo. É a maneira de pensar
e a maneira de se relacionar com o outro. Então, essas aulas servem para qualquer contexto. Você pode pegar a ideia central e aplicar da forma que fizer sentido. Ok? Está fazendo sentido? Como que está sendo até aqui? E eu quero dizer que se você não é inscrito no canal, clica para se inscrever, ou nas notificações, para ser avisado sobre novos conteúdos. E lembra, é uma série de aulas, que vai ter entre 30 a 50 aulas, onde cada um dos 5 princípios vai ter 7 a 10 aulas. E a gente está falando do princípio sistêmico da ajuda, ordem da ajuda, compensação, que tem a ver com dar o que se tem e tomar e esperar aquilo que se merece. Ontem foi sobre cuidar de si, hoje é sobre cobrar, sobre o atendimento. E nesse contexto, ao perceber que se você se sente inseguro ao cobrar pelo serviço, pelo produto, pelo atendimento que você oferece, ao mesmo tempo isso também faz a pessoa valorizar e receber menos, se entregar menos ao processo. O que eu quero dizer com isso? Que para ter melhor resultado como terapeuta ou como líder, é necessário trabalhar a sua autoimagem. Autoimagem e autovalor. O valor que você dá para si é o valor que você comunica que os outros vão dar para você. Faz sentido isso? Nesse sentido, quando você olha para você com empatia, com compaixão, esse é o começo do processo de mudança. Quando a autoimagem está afetada, não está, vamos dizer, bem cuidada, isso tem origem na infância. Os primeiros 7 anos de vida marcam nossa maneira de ser emocionalmente, para toda a vida. Até que a gente cuida das feridas emocionais. Existem 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, vergonha, injustiça e traição. Esse é o título de um livro, inclusive. As 5 feridas emocionais. E essas 5 feridas, elas se manifestam cedo na nossa vida. Por exemplo, rejeição e abandono até os 3 anos de idade. A vergonha por volta dos 4. E 5, 6 anos é a traição e a injustiça. E surge na relação com os pais, ou na ausência dela. E é como se não se olhar para dentro e não se trabalhar essa relação com essa criança que continua existindo na gente, a nossa criança ferida, ela vai continuar afetando as relações. Então, para se ter mais resultado em qualquer atividade que você se propõe a fazer, seja como terapeuta, seja como líder, empreendedor, até como CLT ou como funcionário público, não importa a atividade. É importante pensar nisso. O quanto você tem cuidado da sua criança interior. O quanto você tem cuidado das feridas da infância. Não adianta negar. E não adianta, por exemplo, focar nas conquistas já feitas. Porque enquanto tem a nossa dor da criança interior, é como se a gente estivesse sempre evitando contato com essa dor. Quando o olhar nessa aula é sobre cobrar pelo atendimento, é normal isso passar por uma insegurança. E nesse passar pela insegurança, quando você lida com ele, tem um componente que às vezes é algo novo, é normal ter insegurança. A continuidade, a persistência faz a segurança aumentar. Nesse sentido da segurança que aumenta, você percebe o seguinte: em alguma medida, a segurança aumenta, mas a insegurança vai para outro lugar. Parece que ela não se resolve por completo. Já percebeu isso? Eu dei o meu exemplo. Quando eu decidi fazer concurso para ser oficial de carreira do Exército, eu pensei no quanto eu ia me desenvolver, conhecendo vários lugares, convivendo, fazendo todo o treinamento, viajando para várias cidades, pelo país e pelo mundo. Eu pensei nas experiências que eu teria e quanto me transformaria. Em vários momentos eu lidei com a insegurança. Em vários e vários momentos eu lidei com a insegurança. E sempre depois de lidar com essa insegurança,
vinha uma confiança para a próxima experiência. Só que eu percebia que eu aproveitava menos, porque eu ficava me protegendo, eu não me expunha a risco pela insegurança. Enquanto, o que eu quero dizer que é uma postura interna. A nossa segurança é uma postura interna. Então, quando eu me exponho, não tem a ver com a segurança que eu tenho, tem a ver com uma decisão. O que eu quero dizer? A insegurança todo mundo tem, porque a situação é nova. Mas o que diferencia a pessoa que se expõe, que vai e faz, daquela que está insegura e fica evitando lidar com a situação nova? Eu digo que é o quanto a pessoa leva de aprendizado da experiência. Nesse sentido, o que eu quero dizer é isso. Eu me sinto inseguro em relação a cobrar pelo atendimento. Daí eu começo a cobrar pelo atendimento, essa segurança vai aumentando. Eu estou trabalhando no mundo externo. Muitas vezes a mudança no mundo externo parece refletir no interno, parece. Só eu quero dizer que ainda assim precisa fazer o trabalho interno. Isso é uma percepção do dentro para fora. A minha percepção é mais introspectiva. Eu percebo dessa forma, desde a minha infância, assim, de ver de uma forma mais independente as coisas. Então, nesse sentido, de ver desse ponto de vista interior, o que eu quero dizer é, por mais que eu passe a ser proficiente no ambiente externo, o que quer dizer é, eu aumentei a minha área de controle ou de influência, só que eu vou saber mesmo a minha segurança quando eu lido com uma situação nova. Face algo desconhecido é que eu sei o quanto eu tenho segurança. Faz sentido? Então, a questão do cobrar pelo atendimento. Para quem chegou agora, essa aula é sobre cobrar pelo atendimento. É uma série de aulas voltadas para os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. São um conjunto de 30 a 50 aulas para terapeutas e líderes. Lembrando que líder, se você lidera uma pessoa, você já é líder. Liderança pode ser situacional, pode ser um momento. Naquele momento você atua como líder. E esses princípios sistêmicos da ajuda ou dos atendimentos altamente eficazes são uma postura interna. Isso que eu estou apresentando é algo para levar para a experiência, levar para dentro e experimentar. E quando você experimenta, esse é o lugar de você confirmar por você mesmo o resultado. Porque é uma questão muito simples. Então, nessa aula sobre cobrar pelo atendimento, um problema de não cobrar significa você não está valorizando, o cliente não vai valorizar. Então, não cobrar significa também o envolvimento, o empenho do cliente é menor. O resultado que ele obtém é menor. Então, é um desserviço também para outra pessoa. E como funcionam as cortesias, então? E quando uma empresa oferece uma cortesia ou um terapeuta oferece uma sessão de cortesia? Como fica a questão do equilíbrio entre dar e receber? Eu vou responder essa pergunta fazendo uma analogia com o tráfego pago. Quando você faz um anúncio, nem todo mundo que vê o anúncio compra de você, certo? E aí, como funciona o equilíbrio entre dar e receber? O que eu quero dizer, então, é que a cortesia é uma forma de divulgar. Todos aqueles que não compraram, mesmo tendo feito a demonstração, a degustação, conheceram uma forma de divulgação. E aqueles que contratam de uma forma, cobrem como despesa. Então, nesse sentido, dentro da cortesia, onde está o equilíbrio? Em ser uma forma de divulgação, lembrando que a gente paga pela divulgação, quando é o tráfego pago, no Google, ou no Facebook, ou no YouTube. Então, aí você pode pensar nesse equilíbrio, porque o princípio da compensação equilibrada é sobre o equilíbrio. É sobre dar para si aquilo que você oferece para o outro. Significa cuidar de si quando você quer cuidar do outro, ou seja, fazer as duas coisas em equilíbrio. E, ao mesmo tempo, quando você cobra pelo serviço que você presta e cobra o valor que vale, ou seja, o valor que você entrega, de alguma forma, você permite que a pessoa esteja numa relação de igual, de adulto.
E aí vem a pergunta, mas e quando a pessoa não pode pagar? Como é que eu faço? Tem uma coisa que eu aprendi num curso de vendas que eu fiz em 2021, se eu não me engano, que foi bem interessante, que é uma das coisas que eu ouvi da facilitadora é comece a quebrar a objeção de vendas dentro de você. Então, a primeira objeção de vendas é a gente que coloca. Em que sentido? Por que eu vou ficar contra? Eu nem ouvi da pessoa a objeção, aí eu acho que ela vai ter a objeção. Então, comece a quebrar a objeção dentro de você. Você não tem que saber pela pessoa. E a outra, quando você está fazendo um atendimento, uma abordagem de venda, quando você vai falar do que faz, se você partir da premissa de, será que a pessoa pode pagar ou não? Isso mais atrapalha do que ajuda. Qual que é a premissa? Eu achei muito importante isso. Exemplo, o atendimento que você faz para apresentar o trabalho, por exemplo, ele é uma forma de divulgação e também é uma forma de deixar a pessoa saber o que você faz, para daí, então, ela decidir. Aí uma premissa que eu achei interessante no curso foi o seu atendimento ou a sua cortesia, ela não tem a ver com o cliente poder pagar ou não, mas ela tem a ver com você mostrar que você tem uma solução, que você entrega valor. Eu achei bem interessante isso, foi bem libertador olhar dessa forma. E aí, vamos então para um olhar de solução, até que eu falei dos problemas. E eu queria trazer então que falar do cobrar pelo serviço, pelo atendimento que você oferece, significa permitir a reciprocidade, permitir que o outro lado se engaje no processo. E, ao mesmo tempo, que você está valorizando o que você faz e que, então, o que você faz é algo importante. E mais uma coisa, se você não se sente seguro ou não consegue fazer isso, isso fala da necessidade de se trabalhar emocionalmente. Existe algo para se resolver internamente, para depois que resolver isso internamente, ficar fluido. Então, até o incômodo em cobrar pelo atendimento é uma oportunidade de autoconhecimento e de trabalho interior. Faz sentido? E aí eu tenho duas histórias que eu gosto. Uma história é um grande navio estava parado num porto e ninguém conseguia fazer esse navio funcionar. Vários especialistas foram chamados e apresentaram contas caras e ninguém conseguia consertar. Até que alguém lembrou de uma pessoa que era um faz-tudo e que poderia consertar. Chamaram a pessoa, só que ele não tinha nenhuma formação, nenhuma especialização, ele era uma pessoa que tinha muita experiência consertando coisas. Essa pessoa chegou na sala de máquinas do navio, ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele escutou aqui, escutou ali, e num determinado ponto ele tirou o martelo da mala, deu 3 batidas e tudo voltou a funcionar. E aí o comandante do navio, claro, ficou muito satisfeito, principalmente porque parecia uma solução simples, né? E o que acontece é que quando então o mecânico apresenta a conta é $10.000. E o comandante do navio fica, como assim, $10.000? Você deu só 3 marteladas? Eu quero uma conta detalhada. A conta detalhada era assim: cada martelada, $10. Saber onde martelar, $9.970. Nesse sentido, nessa história, o que eu trago é essa questão da cobrar pelo valor que é gerado, não pelo tempo que é não pelo tempo que você aplica. Muitas das crenças limitantes que as pessoas desenvolvem, que a gente desenvolve, uma delas é de que tem que ter muito esforço. E outra coisa interessante, a gente aprende com os pais as nossas crenças limitantes, ou com quem teve esse papel de criação. Aquilo que a gente viu como forma deles de atuar em relação ao dinheiro, que a gente leva por muito tempo na vida até que a gente resolva. Então, se você perceber a dificuldade de cobrar pelo atendimento, foi aprendida na relação com os pais. E aí, sabendo disso, é importante trabalhar esse tema.
Esse precisa ser um foco de autotrabalho. Isso precisa ser algo para se resolver dentro de si emocionalmente. Precisa sim olhar para dentro. Ah, mas eu não sei como fazer, é difícil, é complicado. Aí existem... O que eu estou trazendo é que você não precisa resolver sozinho. Você está vendo o QR Code que está aqui do lado direito da tela? Você pode obter informação sobre como conseguir participar de uma das mentorias comigo. Então, eu tenho mentorias individuais e em grupo. Essa aqui, inclusive, você tem acesso a... Deixa eu colocar o banner. Você tem acesso a aulas gravadas numa plataforma e a mentorias online em grupo. E para saber mais, é só você clicar no link da descrição para ter informações sobre essa mentoria individual ou em grupo. É nesse sentido que eu estou dizendo, você não precisa resolver sozinho. Dentro dessa aula eu apresento como entender essa dinâmica por trás da dificuldade de cobrar, ou não saber cobrar, ou não valorizar o seu tempo, o seu trabalho. É uma questão da relação com as emoções, e a relação com as emoções tem a ver com a relação com os pais, e a relação com os pais tem a ver com a relação com a família. Por isso, a visão sistêmica não é só a gente, não sou só eu. Tem a relação entre mim e o meu eu emocional. Primeira relação. Depois, esse eu emocional foi formado na relação com os meus pais, ou na ausência dessas relações, é uma segunda camada. Depois, os meus pais tiveram a influência dos pais deles, ou a ausência deles, é uma terceira camada. E depois teve acontecimentos na família que eu nem tomei conhecimento, mas que de uma forma chega até mim. E aí, como resolver? Eu preciso descobrir tudo o que aconteceu no passado? Não, não é sobre isso. É sobre perceber as coisas na sua vida, o quanto elas estão fluindo ou não. Quando você percebe que algo não está fluindo, por exemplo, a dificuldade de cobrar. A dificuldade de cobrar é uma pista onde há fumaça, há fogo. A dificuldade de cobrar é a fumaça. O que é o fogo causando a fumaça? É o tema emocional que está por trás da dificuldade de cobrar, que vai ter relação com os pais, com a família. Então, o ponto de partida é a emoção, a relação com os pais e família. E essa é a visão sistêmica. Até que eu resolvi isso e cobrar já não é mais trabalho, mas já não é mais um problema, um trabalho. Então, o que eu quero dizer? A dificuldade de cobrar é uma dificuldade de equilíbrio. Significa não se colocar em igualdade. Ou se colocar como maior, como terapeuta ou prestador de serviço, e esse que está maior não precisa receber, porque ele é maior, então ele vai só fazer, que tem a ver também com a crença de que o dinheiro só vale se você tiver muito esforço. Desfazer a crença é importante para pensar em como ganhar dinheiro com a tecnologia, onde você pode ter ganho de escala, por exemplo. E a segunda história é sobre... Isso eu ouvi na supervisão em constelação empresarial que eu participei de 3 anos. Um consultor chegou num hotel e propôs o seguinte: com o gerente do hotel, o que eu economizar, eu recebo metade do valor da economia. E aí o gerente concordou. E ali, depois de 2 horas mais ou menos, esse consultor, depois de andar por todo o hotel, ele encontrou algo que ele poderia fazer para fazer a economia. Ele baixou lá a temperatura do ar-condicionado em 3 graus, se eu não me engano. Isso representou uma economia de R$200 mil na conta de energia do mês. Uma coisa assim. É uma rede de hotéis. E aí o gerente não queria pagar. Não queria dar para ele os R$100 mil. Ele disse, você só ficou 2 horas. Você não vale R$100 mil. E claro que foi essa questão, de fato aconteceu, não é uma história inventada, e aí foi levada para a justiça. Porque parece que havia um contrato assinado previamente. Então, olha que interessante. A ideia de que as pessoas precisam ser pagas pelo tempo e não pelo resultado. Não parece estranho isso? Ser pago pelo tempo
ao invés de ser pago pelo resultado, é um incentivo à ineficiência. Não é muito estranho? As pessoas têm a ideia de que é normal a ineficiência. E para a gente fazer o fechamento, deixa eu verificar aqui. Eu lembrei de outra história também. Em 2012, eu estava decidido a aprender a meditar. E eu ia me inscrever para o Vipassana, que é um retiro de 10 dias de meditação em silêncio, que é algo muito intenso. Eu pensei, eu preciso me preparar para isso. Então, no ano de 2012, eu fiz vários cursos de meditação, os que eu encontrava, presenciais. Mas um que eu lembro que eu gostei bastante é na arte de viver. E tinha um exercício muito simples, que tem a ver com dar e receber. Por isso que eu estou contando essa história. A gente estava em 2 círculos participantes. Já tinha tido alguns exercícios no dia. A gente estava em 2 círculos, um dentro do outro, de olhos fechados, e cada um tinha uma pessoa à sua frente. E a facilitadora perguntou assim: você vai abrir os olhos daqui a pouco? Quando eu falar para abrir, então aguarda. Mas pensa o seguinte: como seria se Deus, ou o que você acredita que criou tudo, se apresentasse na sua vida dessa forma? Pode abrir os olhos. Foi muito curioso. Aí depois a gente fez isso com todo mundo. Porque uma pergunta simples trouxe um olhar. De que forma Deus se apresenta na nossa vida? Para mim, aquela experiência foi através das pessoas. Que interessante. É como se fosse um olhar de confiança nas relações humanas. A dificuldade em cobrar significa uma dificuldade em confiar em si e nos outros. Quando a gente não confia em si mesmo, significa que a gente não confia nas nossas emoções. Quando a gente não confia nas nossas emoções, a gente não confia nos outros. Faz sentido? Esse não confiar nos outros vai se refletir no nosso alto valor, vai se refletir naquilo que a gente obtém da vida. E é isso. Deixa eu perceber que se tem mais alguma coisa. Então, eu vou recapitular para quem chegou, para quem acabou de chegar ou chegou logo no final. Essa aqui é a aula 3, onde o tema foi cobrar pelo atendimento. Essa aula 3, ela está inserida no primeiro princípio sistêmico, 2 atendimentos altamente eficazes. Qual que é o primeiro princípio sistêmico? Compensação equilibrada. Então, eu vou fazer cerca de 7 a 10 aulas sobre compensação equilibrada. Depois, vou ter 7 a 10 aulas sobre o segundo princípio e assim por diante. Vai dar cerca de 30 a 50 aulas sobre esse assunto, voltada para terapeutas e líderes. Líder que basta liderar uma pessoa para ser líder. Então, essas aulas servem para qualquer pessoa que queira entender essa postura sistêmica para ter mais resultados. Esse posicionamento interior. E na aula de hoje, trazendo esse olhar para o cobrar pelo atendimento, cobrar o valor justo, isso envolve 2 pontos. Valorizar a si mesmo, se valorizar pelo serviço que está prestando, se valorizar, também mostra o quanto não se valoriza. Então, cobrar pelo serviço quer dizer se valorizar, mas, em outra medida, permitir que a pessoa se envolva no processo, que ela esteja inserida e se comprometa. Então, cobrar pelo atendimento tem as 2 camadas. Uma, você se valorizar. Outra, perceber que você ainda precisa trabalhar algo que você ainda não trabalhou em relação à sua autoimagem e ao seu alto valor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é permitir que a outra pessoa se envolva no processo, pelo fato de ela ter pagado pelo processo. Nesse sentido, para finalizar, eu vou compartilhar o vídeo de pessoas que já fizeram parte da mentoria e formação em constelação familiar individual. Então, se você quiser saber mais sobre mentorias em grupo ou individuais, basta mandar mensagem para mim, que eu envio informações, ou você pode clicar no link da bio no Instagram ou na descrição do vídeo. Além disso, para aprender a praticar a constelação familiar para si ou para outros, ou seja, se formar terapeuta holístico com constelação familiar individual, eu tenho a mentoria e formação em constelação familiar individual, que acontece tanto em aulas gravadas numa plataforma,
quanto em aulas ao vivo de supervisão, prática. Então é isso. E agora eu deixo que 3 pessoas que participarem da mentoria falem como foi a experiência. Eu gosto muito da forma do Rodrigo de trabalhar, é muito fluida e prática e vai direto ao ponto. Quando eu comecei a fazer o curso de constelação individual com ele, eu não sabia muito bem o que esperar. A turma era bem heterogênea, eu já era consteladora há bastante tempo e já tinha muita experiência, e quando eu me percebi fazendo parte daquele grupo, eu fiquei muito feliz e muito honrada de poder ver as pessoas aprendendo constelação na prática e aplicando tão rápido. E fiquei muito feliz de ver uma outra forma de fazer, diferente dos cursos de constelação que eu já tinha feito antes. Toda semana eu aprendo técnicas novas que eu aplico em mim mesma e nos meus clientes. Fazer o curso de constelação familiar com o Rodrigo é um marco da minha vida. O que eu aprendi com esse curso foi que realmente ele resolve situações assim de lá da infância em que a gente sempre sofria. Eu indico esse curso para todas as pessoas que têm sim o desejo de espalhar o amor ao próximo, de resolver problemas, de fazer com que as pessoas sejam felizes novamente. Eu recomendo a todos vocês. Até que finalmente nesse ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de formação em constelação familiar individual com o Rodrigo, e eu resolvi me permitir a oportunidade, mesmo que até então eu nunca tivesse pensado em me tornar consteladora. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque está sendo uma experiência completamente transformadora. Eu estou conseguindo olhar para a vida, para as coisas de uma maneira com muito mais autorresponsabilidade e reconhecimento e aceitação das coisas como elas são. E isso tem feito muita diferença. Então eu recomendo esse curso para quem estiver interessado em conhecer melhor como funciona a constelação, e seja para autoconhecimento ou para ajudar outras pessoas com essa técnica que é realmente fantástica.